tá? Para a gente poder. Pronto. Então, boa noite, né, para todo mundo. É, tem alguém aqui no chat dando boa noite, né, pessoal, Vitor, né, Kathleen estava no último encontro, Tayana. E eu vou começar, a maioria, acho que a gente estava no próximo encontro, a Carla já se manifestou que não estava. Tem alguém que é a primeira vez que está participando, não encontrou, não pôde participar do último encontro, quer se manifestar, se apresentar? Não? Tem algumas câmeras, gente, que eu não estou vendo o nome do usuário. Aí, se vocês puderem me falar quem é, né, para poder a gente saber, vamos fazer uma chamada aqui. Então, ó, eu estou vendo a Lorena tá aqui, né? Depois a Lueli, porque tem algumas câmeras que estão sem. Vocês estão com, né? Só tá assim, usuário do Zoom, a Viviane, Tayana Azevedo, Juliana. Meu Cristiane tá o Windows 10. Cristiane. É Cristiane o quê? Qual que é o sobrenome, Cristiane? Lafayette dos Santos. Tá, não, só pra gente. Vitor, a Juliana, outra, tá vendo? Tem duas Julianas. Kathleen, Michele, Graziella, Ana Carolina. Mais alguém que eu não falei? Luana, O seu tá. A Luana. O seu tá aparecendo o usuário do Zoom, Luana. não achei para trocar no celular aqui. No celular eu também não sei, eu também não tinha conseguido, Luana. Eu não vou E saber. a aula passada eu fiz no computador, mas nesse não rolou. Aí tava aparecendo, é mesmo. Olá, boa São três noite. Julianas, professora, você viu? Eu vi Juliana Sena, deixa eu confirmar. Juliana Sena, Juliana Vogt, que fala isso? Ivana É isso. e Juliana Casé, é isso? Isso, Casé. Porque eu fiquei confiando no outro encontro, na gravação. E aí, quando eles foram me mandar a nossa gravação, tem o chat, tem tudo, mas a gravação não saiu. E aí, por isso, hoje eu estou gravando o manual para a gente depois ter, né? E também eu consegui fazer a chamada certinho. O chat gravou tudo, direitinho, as perguntas e tudo. Mas a nossa gravação ela ficou corrompido o vídeo. Bom, vamos lá, então, vamos começar a discussão. Vocês já receberam os casos, né? A gente tinha comentado no primeiro encontro que a ideia era fazer uma sequência e que a fitoquímica estava distribuída ali no meio dos casos. Vocês viram que se a gente fosse olhando na sequência, o primeiro grupo começaria ali com a matéria-prima, né, vegetal, então a importância das boas práticas, da escolha da matéria-prima corretamente, a identificação botânica, as características para a gente manipular com boas práticas, mas voltado ainda para a matéria-prima, né? Claro que quando se fala de produtos de origem vegetal, a própria matéria-prima pode ser o fitoterápico, né? Pode ser a planta medicinal como medicamento fitoterápico. Mas agora, dando uma sequência, essa parte agora seria um pouco mais de manipulação em si, né? Seria transformar mesmo essa planta lá que veio do campo, do cultivo, das boas práticas, um pouco mais elaborada, né? Dentro de uma farmacotécnica. A gente não precisa ser tão elaborado, né? Por exemplo, pode ser só um processo de extração simples, como uma preparação extemporânea, fazer uma infusão, uma decocção, mas pode ser alguma coisa mais elaborada, como fazer um extrato, chegar no extrato seco, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de farmacotécnica na fitoterapia. A ideia desses casos, né, não falo que são clínicos necessariamente, mas práticos, é a gente ficar um pouco mais atento em relação à manipulação desses fitoterápicos e algumas características que são diferentes da manipulação em geral, né? Claro que seguem as regras gerais,
Mas o que que um fitoterápico teria de diferente na hora de manipular de outros produtos? O que que eu poderia ter que estar atento quando eu falo de planta medicinal e fitoterápico, né? Então, a ideia desses casos, você vê que os casos são bem mais simples, assim, não tem muita elaboração, mas assim, a gente ficar atento em relação a algumas características de manipular mesmo plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a gente pode expandir a nossa discussão. E a próxima discussão, que não vai ser muito tempo agora, né? Semana que vem não tem, na outra vai ser o cuidado farmacêutico. E aí, como o curso é voltado para o nosso público farmacêutico, vai ser um pouco mais assim de, digamos, uma pré-clínica, né? Prescrever mesmo, cuidado, buscar fazer uma pequena anamnese ali, para chegar, então, de fato, na prescrição. Então, na sequência dos casos, a ideia era o primeiro bloco, a gente ficar mais atento à matéria-prima, né, as boas práticas, né, de produção ali da matéria-prima. Hoje, falar um pouquinho da manipulação em si, transformar essa matéria-prima, essa planta medicinal, em um fitoterápico mesmo, um fármaco, né? E no próximo, um pouquinho do cuidado de como prescrever isso, de como fazer a dispensação dessa planta medicinal ou desse fitoterápico, que aí seria o nosso próximo encontro, que é no dia 16 já, tá? Então, essa seria mais ou menos a ideia. Alguém aqui quer se apresentar, que não estava no outro encontro, falar um pouquinho da experiência? A gente fez isso na primeira rodada. Você quer, Carla, que não estava? Alguém mais não estava? Quer falar um pouquinho? Não? Tudo certo? Oi, pode ser. Deixa eu Pode ligar. com... Oi, pessoal. Então, meu nome é Carla, sou farmacêutica. Logo que eu me formei, eu trabalhei por 9 anos num laboratório que fazia pesquisa pré-clínica e eu fiz o meu mestrado na área de farmacologia de produtos naturais. Então, eu trabalhei um pouco com plantas, né? Isso foi lá em Manaus. Depois eu vim para São Paulo para fazer o doutorado, também em farmacologia, mas aí já não trabalhei mais com planta, né? Foi modelo de asma animal e agora eu estou trabalhando na atenção primária em Paulínia, por enquanto, né? Que estou decidindo se eu saio para ir para o HU da USP. Mas alguém, gente, quer falar? Tá tudo certo? Não? Tudo bem? Alguém mais quer se apresentar? Não, tudo bem? Então vamos começar aqui. Antes da gente começar a entrar nos casos mesmo, eu queria repassar algumas informações. Não sei se todos estavam no último encontro, né? A Carla se manifestou que não assistiu, mas não sei se todo mundo estava pela nossa lista aqui hoje. Tem até alguns que não estão aqui hoje, né? Mas eu quero repassar algumas informações. Vocês estão conseguindo visualizar a tela aí? Sim? Sim. Tá, então olha só. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de farmacotécnica, né, na fitoterapia, né? E aí eu coloquei aqui um roteirinho só para a gente repassar algumas informações. E lembrar que vocês precisam acessar o AVA. Eu sei que às vezes, né, a gente fez lá o grupo, é mais rápido no WhatsApp, mas é importante porque a plataforma é que vai gerenciar o curso. Então, a plataforma é que conta a frequência, é a plataforma que vai gerar depois seu certificado, é a plataforma que mostra para mim, por exemplo, se vocês estão acessando o material, né? Então, é interessante que vocês acessem a plataforma, né, do AVA. Eu hoje coloquei alguns links lá importantes, né? Quem não participou no último encontro pode fazer uma atividade para repor essa participação. Às vezes, eu entendo que é interessante essa troca de experiência, mas que às vezes você tem compromisso, é um horário que é difícil, você não consegue participar do horário todo, entra um pouquinho, está no trabalho. Então, assim, quem quiser, mesmo que tenha vindo aqui um pouco, entrou um pouco, quiser postar lá uma atividade, que simplesmente é discutir esses casos que a gente faz aqui, só que de forma escrita lá e postar, tá? Então, fica à vontade para entrar lá na plataforma e fazer isso. Tem que ser feito na plataforma, para contabilizar a frequência, tá? Outra coisa, ele é um curso curto, né? É um curso de atualização, e no final tem uma avaliação, é uma avaliação mesmo, uma prova,
Ela vai ser discursiva, então vocês vão ter oportunidade de escrever mesmo, vai ser baseado mais ou menos nesse tipo de caso que a gente está discutindo aqui. Então, assim, aqueles comentários que vocês fizeram no último encontro, no de hoje, né? O pessoal da coordenação pedagógica está avaliando, está tirando esses comentários, a gente está passando, então montando uma prova e vai ser feita uma avaliação, né? Essa avaliação vocês vão fazer no final do curso e ela vai valer a nota para vocês conseguirem emitir o certificado, né? Essa avaliação você pode ser aprovado a partir de 7, se você tirar 7. Caso você não atinja essa média, você vai ter direito ainda a uma prova substitutiva ali de recuperação para poder chegar nessa nota. Então, assim, tudo, não adianta só participar aqui, porque tudo consta lá no sistema virtual, tá? Então, a avaliação, lá tem o manual, tem as datas, né? E tá tudo bem explicadinho, tem que ser feito lá na plataforma, tá? Então depois eu convido vocês para ir lá, dar uma olhada, ver se está tudo funcionando direitinho, porque a avaliação vai ser feita lá. E ao final do curso, vocês mesmos vão emitir o certificado de vocês lá no final. Inclusive teve algumas pessoas perguntando. Então lá hoje a avaliação está sem data. E aí, quando vier o período de avaliação, se eu não me engano, vocês vão ter um final de semana para fazer, de sexta a domingo e no final de outubro, né? E aí vocês vão ter esse período para fazer a avaliação, vai ter um período para sair a nota, depois você tem direito a fazer uma recuperação se for necessário. Passando isso, você mesmo vai emitir o seu certificado. Então, embaixo tem lá certificado, você clica, você emite, ele já sai, tudo. Então, é importante acessar a plataforma para que vocês visualizem tudo isso. Inclusive, tem os fóruns, a gente coloca todas as informações lá e a gente pode usar mais lá também, né? Não necessariamente só aqui colocar alguma discussão, alguma coisa lá, tá? Então, isso aqui era só para repassar algumas informações, alguns alunos têm perguntado, né? E aqui são os encontros. Então, a gente, no último nosso foi 11 de setembro, então a gente teve um espaço maior agora para esse encontro, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, de farmacotécnica na fitoterapia, e no dia 16 a gente vai fechar falando um pouquinho mais do cuidado farmacêutico, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre essas informações, esses critérios? Tudo certo? Então, depois eu convido vocês para dar uma olhadinha lá na plataforma, ver se está tudo funcionando, se vocês estão tendo acesso a tudo, tá? Lá, inclusive, mostra direitinho, o seu desempenho, quanto você já acessou, né? Como é que está o andamento do curso, etc. Tá? Aí eu convido depois, que vocês vejam se conseguem, né? Acessar tudo. Já teve gente que comentou que não estava abrindo algum tipo de material, porque tanto tem a apostila em PDF, quanto tem as aulas, né, que são mais dinâmicas, e aí tem gente que às vezes não tem acesso, então é importante, por isso que eu estava falando, não deixa para o dia da avaliação você não conseguir ter o acesso, não entrar, tá? Então depois vocês façam essa avaliação lá. Bom, eu hoje vou dar uma contextualizadazinha, porque eu entendo que farmacotécnica é muito amplo, e a gente não vai falar de manipulação em si, né, porque tem muitos aspectos, então trazer um pouquinho do que é importante para a gente discutir. É bem rápido, vou pincelar para que vocês tragam a experiência de vocês profissional, e o que poderia ser dúvida quando se fala de farmacotécnica na fitoterapia, né? Então, o que é a farmacotécnica, né? É você conseguir transformar, manipular mesmo uma técnica farmacêutica, e aí, independente se a matéria-prima é de origem vegetal ou não, mas transformar uma matéria-prima num fármaco. No caso, da nossa farmacotécnica aqui, é transformar, então, uma planta, né, medicinal, em uma droga vegetal que possa ser usada como fármaco ou um derivado vegetal para que ele seja incorporado, então, dentro de alguma base farmacotécnica. Muitas vezes, vocês vão ver que o creme é o mesmo creme, pomada, a mesma pomada, mas eu, ao invés de incorporar uma matéria-prima, um IFA, né, que vem com um tipo de controle de qualidade, um tipo de produção, eu vou incorporar um IFAV. Então, aqui você traz um novo conceito, que é o insumo farmacêutico ativo vegetal. E aí a gente falou um pouquinho, né, no outro encontro, né? É uma matéria-prima vegetal que foi preparada. E muitos dos, entre aspas, problemas, dos inconvenientes que a gente encontra, muitas vezes, é essa incorporação. Incorporar, por exemplo, um extrato seco, eu vou incorporar um extrato fluido, eu vou incorporar uma tintura, qual vai ser
a origem desse meu IFAV, né? Por isso que é tão importante lá atrás a origem, como ele veio. Porque ele tem que vir da planta correta, de uma planta que tenha sido bem seca, de um extrato com qualidade, e a gente tem muitos problemas em relação ao controle de qualidade de matéria-prima vegetal, né? Então, a ideia aqui é lembrar exatamente disso. Esse fitoterápico nosso, ele vem a partir de plantas medicinais, não só da planta, mas de derivados. Então, extrato, tintura, óleo, exudato, cera e etc., né? Eu vou não necessariamente fazer uma técnica diferente, a técnica é a mesma, o que eu estou mudando é a origem do insumo, né? Mas isso não muda que eu vou ter que ter qualidade, eficácia, né? Muitas vezes hoje se fala da composição padronizada, a gente comentou um pouco também no outro encontro sobre isso, segurança, e tudo isso associado à tecnologia. Então, nós vamos falar um pouquinho de farmacotécnica, mas lembrar das técnicas de produção, que são as mesmas para qualquer manipulação, boas práticas de manipulação, né? Mas quando se fala de fitoterápico, a gente tem um formulário fitoterápico, né, que faz parte da farmacopeia, mas isso também leva em conta o controle de qualidade, né? E aí eu trouxe um pouquinho que quem viu os casos já pode estar pensando, né? A gente vai falar da prescrição do fitoterápico, vai falar um pouquinho do qual fitoterápico eu posso prescrever. E aí eu trouxe aqui, só para a gente relembrar e trazer aí a discussão, vai puxando aí o que você pode trazer da sua experiência, de como que o fitoterápico pode ser, então, prescrito, né? Lembrando que eu tenho fitoterápicos que podem ser manipulados, e dentro da manipulação eu posso ter aqueles que vêm da farmácia viva, e eu tenho aqueles que são manipulados na farmácia de manipulação, é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui na farmácia de manipulação você vai muitas vezes comprar o insumo vegetal, e aí como avaliar isso, né? Então, a preocupação de você saber o controle de qualidade e a diferença de quando é uma farmácia viva, porque lá eu produzo o próprio insumo vegetal. Então, você pode fazer o controle de qualidade desde o início. Você sabe a origem da planta até o final. Então, a farmácia viva, ela consegue vir com todo o caminho. Você tem a produção, você sabe a espécie, sabe a muda, você sabe a origem, você beneficiou, secou, agora você vai produzir o extrato e ainda vai poder manipular ali dentro, né? Então, é um outro aspecto de manipulação. E eu tenho um fitoterápico industrializado, que é feito pela indústria, padronizado, que é uma outra é, característica, né? Então, só para estimular aí a discussão, né? E dentro dessa manipulação, que é o conjunto de operações farmacotécnicas com a finalidade de elaborar essas preparações, se fala muito das magistrais e das oficinais. E aí eu trouxe também um pouquinho para poder trazer a discussão, né? A manipulação oficinal são aquelas preparadas na farmácia, regularizada, cuja fórmula está descrita no formulário fitoterápico, nos compêndios farmacopeicos, né? E a magistral são aqueles medicamentos cuja prescrição tem forma, né? Ela vai ter uma prescrição farmacêutica, posologia, né? E elas vão ser preparadas nas farmácias por um profissional farmacêutico habilitado, né? Então, eu preciso ter uma prescrição. A gente vai ver que tem um pouquinho de diferença, e aí pode trazer aquela comentário, eu posso prescrever esse fitoterápico ou não posso, como farmacêutico? Né? E aí depende um pouco de como ele está sendo produzido, né? Ele é via oficinal, ou ele é industrializado, ele é magistral. Então, isso traz também um pouco da discussão, visto que o curso é meio que específico para o farmacêutico agora, né? Então, a ideia é essa, a gente colocar o olhar hoje para os nossos casos ali, pensando na matéria-prima, que é de origem vegetal, né? Eu estou transformando a planta medicinal em uma droga vegetal ou num derivado vegetal, num IFAV, para ser incorporado. E muitas vezes essa incorporação pode trazer alguma característica diferente de outros IFAs, né, que não são de origem vegetal. Então, alguns cuidados aí que a gente precisa ter. Aqui eu coloquei alguns, né, para a gente lembrar e pincelar uma das maneiras da gente obter esses IFAVs, né, que é a partir dos processos extrativos. Então, vai ser usado solvente? É sem solvente? É por métodos tradicionais, como decocção, infusão, preparação extemporânea? Ou eu vou fazer uma maceração mais complexa? Vou fazer um extrato seco padronizado? Ou não vou padronizar? Eu vou ter uma relação quantitativa
de droga vegetal e solvente, né? Então, assim, é importante a gente lembrar dessas características na hora de você estar formulando, né? E lembrar que aqui o objetivo é extrair, é usar esses IFAVs que têm uma atividade farmacológica. Então, o que que você está extraindo? Estou extraindo metabólitos secundários, aquelas substâncias que vão ser úteis, principalmente, né, para algum tipo de atividade farmacológica. Lembrando que muitas vezes não precisa ser um grupo, né? Lembra do fitocomplexo, são conjuntos de metabólitos que fazem a atividade, ou vários metabólitos do mesmo grupo, né? Então, essa seria a ideia aí de pensar um pouquinho nesse IFAV, que é o que vai diferenciar a farmacotécnica de outros produtos, né? E aí, dando essa contextualizada aí para a gente poder instigar aí a nossa discussão, o primeiro caso prático ele diz o seguinte, que é uma paciente, né, MA, 28 anos, comerciária, que chegou numa farmácia com a seguinte prescrição de um fitoterápico. O fitoterápico é valeriana, né, vide a prescrição, aí a gente tem um exemplo, e considerando essa prescrição desse jeito, né, do jeito que está aí, né, claro que, igual a gente comentou, é um exemplo para a gente trazer várias discussões, quais seriam as ações do farmacêutico para garantir uma correta dispensação desse fitoterápico, levando em conta a segurança do paciente. Então, se chega uma prescrição dessa, uma receita, e aí a gente pode até aumentar a discussão, é uma farmácia de manipulação? É uma drogaria? Eu tenho fitoterápico na drogaria, né? Então, vamos ampliar. Por isso que eu trouxe o conceito, onde eu acho o fitoterápico? E aí a gente trazer um pouco dessa discussão da nossa experiência. E aí eu abro para vocês participarem, que na verdade a ideia é que vocês falem mais do que eu, né? Podem começar. Quem vai ser o primeiro? Alguém já está falando no chat aqui. Oi, boa noite. Eu Boa posso noite. iniciar. Quando eu, né, eu olhei a receita, enfim, o que me chamou a atenção, bom, são vários pontos, né? Entendo, de repente, com relação à manipulação, com a nomenclatura botânica, né? Não tem o nome completo, que parte da planta, de repente, que vai ser utilizada, se é um extrato seco ou não. A questão da ausência da data de emissão do receituário, né? Pela posologia, parece que são para 30 dias, né? 3 vezes ao dia são 90 comprimidos, mas por não ter a data de emissão, a gente não sabe, de repente, quando que o paciente vai iniciar, né? A fazer o uso, até para acompanhar essa adesão ao tratamento. Então, acho que são algumas coisas que ficaram faltando, assim, que me chamaram a atenção quando eu olhei a prescrição. Desculpa, quando vocês forem falar, se apresentem, que eu estou com dificuldade de identificar vocês aqui no vídeo. Desculpa, eu sou a Lorena. A Lorena, tá. Obrigada, Lorena, foi ótimo. A ideia era fazer uma prescrição assim, bem simples, para a gente poder ter bastante coisa para discutir. Muita coisa que você lembrou, né, e que faz sentido. E aí, assim, claro, num curso de fitoterapia, a primeira coisa que incomoda, né, é o nome científico da planta. Eu acho que dá aquela angústia na gente, né? Claro que tem várias os outros comentários, né, como farmacêutico, mas para quem trabalha com planta medicinal e fitoterápica, eu falo que a angustia, o nome não está, e quando ele está errado, né, ou quando ele está escrito de forma errada, dá uma angústia na gente. Então, assim, mas são vários aspectos que você comentou. E aí eu vou abrir para mais discussão, aproveitar que a Ivana está com a mão levantada também, pessoal, que você falou de alguns pontos importantes, mas e aí você falou farmácia de manipulação ou uma drogaria? Se fosse uma farmácia de manipulação, vocês manipulariam isso? Ou se fosse uma drogaria, você dispensaria com essa prescrição? Fica aí a pergunta. Valeriana é prescrita apenas por médicos. Farmacêuticos não podem prescrever valeriana. Eu vejo que o que está ausente aí na prescrição também é o extrato, a definição do extrato seco e a concentração do marcador, né, que geralmente é 0,8% de ácido valerênico. Então, deveria ter sido colocado que essa concentração seria prescrita, mas contendo extrato seco padronizado em 0,8% de ácido valerênico. Eu acho que seria isso daí. E é lógico, como a colega falou, o nome botânico da planta.
não há uma exigência, é só recomendado que você coloque o nome popular, né, o vernacular, e alguns outros dados em relação, quando eu disse, data de emissão, tal, mas em relação ao cuidado mesmo da prescrição, seria isso. Talvez uma orientação de que pudesse ser tomada um pouco antes, 1 hora antes de deitar. A valeriana geralmente é prescrita também nesses horários. Seria isso daí. Daí traria mais segurança. Pelo menos para a farmácia, para manipular, né? Isso. Excelente. Alguém quer complementar, gente? Algum comentário? Alguém quer complementar? Não? Foi, Pode falar. assim, como eu não tenho experiência na área, eu olhei bem simples, assim, tipo, tá certo, não tá, as partes mais peculiares que o pessoal falou, não estou habituada, mas lendo, assim, no geral, eu vi pela referência que era 430 miligramas ao dia, tendo que sobe um pouco mais aí, das 600, né? Não sei se estou certa ou errada. E vejo que não deve ultrapassar 60 dias ali, daqui a pouco, por ser uma prescrição de fitoterápico, a pessoa pode achar que pode tomar depois, daqui a pouco posso seguir tomando. Então, é um cuidado que a gente também tem que falar. E a orientação de como tomar também ali, né? Não sei. Então, só olhando só a referência mesmo. Excelente. Isso também, ótimo, ótima complementação. Mas alguém, gente, quer fazer algum comentário? A Graziela colocou aqui no chat o tipo de receituário que falta, né? Se fosse para manipular, o que tipo de extrato, como seria. Na verdade, a gente sabe que a prescrição numa farmácia de manipulação ela é bem mais completa, né? E assim, é uma dificuldade que a gente tem de médicos, inclusive não só para fitoterápicos, né? Mas que saibam pedir prescrição para manipulação, né? É um desafio, muitos médicos não sabem mandar uma prescrição correta para a farmácia de manipulação. E aqui também ela não está tão completa, não traz tantas informações, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou colocar aqui algumas informações que eu coloquei e uma que a Ivana levantou, que é sempre uma discussão muito grande, né? Então, eu vou mostrar aqui um pouco do que a gente falou aqui antes de chegar nessa. Então, muito do que vocês comentaram, eu fiz uma lista aqui e a gente pode complementar. Pode falar, Posso Ivana. só complementar o que a colega falou? Realmente a valeriana, que eu saiba, ela tem uma dose aí diária de 100 até 400 miligramas. Então, 900 miligramas dias é uma dose um pouco elevada mesmo de valeriana. Geralmente a gente atende assim nessa faixa de concentração, de 100 a 400 miligramas. Né? E Eu você achei um comentou, pouco alto. Já que e você comentou de orientação, Ivana, e eu acho que é importantíssimo. Você falou só do horário, mas assim, você está tomando uma outra medicação, a gente sabe que se tem uma outra coisa que provavelmente também seja né, ansiolítico, ou que tem alguma atividade ali no GABA, se a pessoa já usa, porque é muito comum, né, misturar, já toma lá o seu diazepam, o seu, né, Rivotril e alguma coisa. Então, assim, eu acho que uma orientação farmacêutica cabe muito bem, né? Eu acho que é válida. E então eu acho que aqui essa questão lá para o cuidado seria super importante, né? Pode falar, Vitor. O Vitor levantou a mão, a gente instigou ele ali. Pode comentar. Vitor? Não? Ele colocou aqui ó, algumas informações no chat, não sei se ele está conseguindo falar, mas ele colocou se cabe comentar talvez pelo enunciado, orientar o paciente se faz uso de alguma medicação, exatamente o que a gente falou, do sedativo, da dose ser muito acentuada, né? Principalmente pelo que a gente comentou, exatamente isso. Eu acho que é importante fazer uma ressalva, né? Principalmente pela dose estar um pouco, né, acima do comum. Aí, eu coloquei aqui algumas informações, vamos ver se tem alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Para a gente conseguir fazer aí essa análise final. Então, sobre a prescrição em si. Então, algumas características que faltaram,
né? Identificação, data, identificação do paciente, nomenclatura botânica, concentração correta, dosagem, não fala se o extrato é padronizado, né? Não tem um marcador, né? Quantidade, a posologia, o modo de usar. Você vê que a gente está inferindo que seja para 30 dias, mas a gente não tem certeza, né? A duração do tratamento, que é muito importante, tem que ter começo, meio e fim. E aí, coisas importantes da prescrição, como local, data, emissão, assinatura, né? Esses itens são muito importantes, né? Principalmente para manipular, né? E se fosse, e aí eu vou chamar um pouquinho do que a gente não comentou, e a Ivana comentou lá atrás, de como seria essa prescrição. Então, uma grande discussão em relação, né, à valeriana industrializada, a gente tem na farmácia, na drogaria, ela é uma medicação sob prescrição médica, tarjada. Então, eu até coloquei aqui alguns exemplos no slide, mais para chamar atenção sobre isso. Então, ela não pode ser prescrita por farmacêutico, mas a valeriana também consta no formulário farmacopeico, né? E ela tem preparações extemporâneas, ela tem tintura, onde ela pode ser manipulada, né? E aí comentar sobre essa característica, né? Então, a valeriana ela tanto pode ser produzida numa farmácia viva, manipulada e dispensada, como ela pode ser também vendida numa drogaria industrializada, que é as que a gente mais tem, inclusive, conhecimento. É importante a gente conhecer, saber, né, dessa informação, porque muitas vezes a gente fica preso só à valeriana lá comercial, vendida nas drogarias, e a valeriana, ela é uma planta medicinal que faz parte, né, da farmacopeia, inclusive algumas farmácias vivas brasileiras produzem, né, a valeriana e manipulam, né, desde de extratos padronizados, né, sempre chegando próximo do padronizado, porque a farmácia viva não precisa padronizar dentro do perfil de indústria, né, mas ela tem um controle de qualidade e ela também é preparada de forma extemporânea, tá? Então, só para a gente contextualizar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Tudo certo? Comentar que nas drogarias o medicamento industrializado ele é vendido muitas vezes sem a receita médica, né? Isso é real, isso acontece. Então, isso acontece, né? E vários outros fármacos, né? Eu falo que isso é um problema, não é só do fito, né? Do fitoterápico. A gente, no Brasil, infelizmente, a gente ignora essa tarja vermelha sobre prescrição médica, né? E os fármacos são todos, a não ser que tenha retenção de receita, a gente acaba não seguindo a risca. Mas é importante estar atento porque é um medicamento, de certa forma, que deveria ter um certo controle, né? Porque tem interação com medicamentos do sistema nervoso central, né? E, infelizmente, a gente não faz esse acompanhamento. Por isso é tão importante que o farmacêutico, né, lá da drogaria, também tenha esse conhecimento para fazer a orientação, né? Não vai indicar, mas a gente sabe que acaba saindo e acaba faltando ali a orientação, né, correta sobre o uso, né? Mas eu vou me atrever aqui, Ellen, a falar que nós farmacêuticos nós poderíamos prescrever. Nós teremos competência para isso, assim como outros fitoterápicos. Eu não sei por que a gente não pode prescrever valeriana, mas tudo bem. Respeito, mas nós poderíamos. O que eles liberam, Ivana, que eu vi já e consegue, na farmácia viva consegue, tá? A gente tem uma certa autorização por causa da dosagem e de ser manipulado tudo lá. Mas o industrializado na drogaria não pode, né? Assim, a princípio. E aí você vai ver que tem outros fitoterápicos que é questão de dosagem também. Se você observar, por exemplo, lá o da Edera Helix, né? Do Abrilar, do Torante, dependendo da concentração do extrato, o farmacêutico também, ele vem sem tarja. E aí o farmacêutico pode prescrever, ele fica como medicamento isento de prescrição. Aí, dependendo da dosagem, eles até têm alterado a concentração, né, de saponinas para poder ser isento de prescrição. Então, aquelas dosagens menores você ainda consegue. Então, acaba que eles falam que é em relação à concentração. Mas eu concordo com você, que, aliás, a gente poderia prescrever muita coisa que, infelizmente, a gente não pode, né? Tudo bem? Vamos passar para o próximo? Esse aqui
ele é um pouco mais específico em relação à manipulação, mas é uma coisa que acontece muito com a gente aí no dia a dia, não só com o fitoterápico, né? Então vamos falar um pouquinho. Bom, o caso 2. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. Relato. Comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. E como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. O que poderia ter acontecido? Então, vamos abrir uso de cápsula. Isso pode acontecer não só com fitoterápicos, né, mas com outros medicamentos manipulados em cápsula. O que vocês imaginam que poderia ter acontecido? Ana É um Carolina aqui. relato. Oh, desculpa. Eu acho que Oi, Marcelo. Oh, pode falar primeiro. Vamos levantar a mão e se apresentar, que tem gente nova que está empolgada para falar e fala: oi, boa noite, fala o nome e pode se apresentar. Boa Tá, noite, eu aqui sou a é Ana. Juliana, sou farmacêutica. Pode falar você primeiro, Ana. Ah, tudo certo. Aqui é Ana Carolina, né? Eu acho que o principal problema que deve ter acontecido ali deve ser com a umidade, né? A cápsula deve ter absorvido alguma umidade para estar uma grudada na outra e por ter escurecimento, eu acredito que deve ter oxidado alguma coisa ali, né? Só que aí também vem a questão de não sei como é que a paciente estava armazenando, né? Se o armazenamento estava correto ou não. É exatamente isso. Complementando o que a colega falou, o extrato de cúrcuma é extremamente higroscópico. Então, é comum de acontecer esse tipo de relato quando o paciente ou justamente não armazena corretamente em casa, ou quando no momento da manipulação as condições do laboratório não estavam adequadas em termos de temperatura e umidade no momento da manipulação. E a alteração de cor é justamente pelo contato com a umidade e havendo esse contato, a oxidação do princípio ativo, e normalmente um escurecimento bastante importante. O fármaco ele muda muito de cor, fica um marrom mais escuro, bastante diferente da característica da cúrcuma, que é uma cor mais viva. Excelente. Mais alguém? Mais algum comentário, pessoal? Tudo muito, muito bom, bem por esse caminho mesmo. Professor, uma dúvida. Não poderia também, outra opção, é uma pergunta. Se na hora que a cúrcuma foi secada, a umidade é ali no processo da planta em si. Foi bom esse comentário, ô Juliana. Não sei se você lembra que na semana a cúrcuma ela é sempre um problema, né? A gente sempre traz ela porque ela tem vários fatores que interferem. Ela por si só já é complexa na manipulação. Quem trabalha com manipulação aqui diretamente sabe como é complexo, porque impregna tudo, né? Ela tem uma cor muito forte, dependendo se você vai trabalhar com extrato seco, fluido. Então, assim, isso já é um problema. Outra coisa, só falando dela em si, a gente comentou, né, inclusive no outro encontro, ela solta, né, uma resina que também, se não for bem feita, não for bem estabilizada, pode também caracterizar, e ela é muito higroscópica, o pó. Então, foi feito pó, foi cortado, já está em pó, como é que foi recebido essa matéria-prima? Isso pode fazer diferença, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho, mas assim, a gente sabe que existem uso específico, né, de recipientes para poder minimizar esses problemas de ser higroscópico em relação à cúrcuma. Então, assim, se ela não foi bem seca, a gente não falou da densidade, a cúrcuma tem uma densidade muito diferente. Você vê que a gente usa, a dose normalmente é sempre mais de uma cápsula. Já vi chegar até em 3 cápsulas, dependendo do tamanho da cápsula. A gente sabe que isso também é um fator
na farmacotécnica importante, que é a densidade do pó. Então, assim, como ele foi, qual o tipo de pó que foi usado? Tá triturado, é extrato seco ou é pó né, da cúrcuma mesmo, do rizoma? Porque isso também é diferença. A gente tem fitoterápico que é feito do rizoma triturado e fitoterápico que é feito do extrato seco. E o extrato seco ainda é mais higroscópico ainda, né? Então tem todas essas aspectos que a gente não sabe, né, exatamente. Então não daria para a gente fechar nessa característica específica, né? É, então, pode ser que seja essa dúvida sua, pode vir lá da manipulação, do IFAV, da qualidade que a gente não sabe. Mas essas dúvidas todas que as meninas trouxeram. Uso de cápsula, qual foi a cápsula? Foi bem escolhida? Foi bem manipulado? Será que a culpa está na manipulação ou no armazenamento também? Será que essa paciente usou com a mão molhada? Né? A gente não sabe. Como é que ela usa esse fármaco? Ele volta para o recipiente, lá dentro tem algum adsorvente, né? Aí a gente vem essas perguntas, a gente não tem nada, por isso que lá no caso a gente colocou o quê? Né? Ah lá, me mostra então como é que ficou. Você tem a foto? Né, para a gente poder criar mais ainda alternativas de discussão. A embalagem, teoricamente, né, de plástico, leitosa, protegendo da luz, a princípio não parece ter muito problema, mas seria interessante um adsorvente, lembrando porque você vai abrir e fechar. Então, toda vez que você usar, lembra que a cápsula volta para lá, se você deixou em ambiente aberto, mexeu com a mão úmida numa que passou para as outras. Então, isso já não seria um problema da manipulação, mas de como foi armazenado ou do uso, né? E em relação, por exemplo, a escurecer, outra coisa que pode atrapalhar a saber se é uma oxidação, mas é a própria cúrcuma, porque ela também escurece. Nessa imagem é uma cápsula colorida, mas, por exemplo, uma coisa que já se sabe quando vai trabalhar com manipulação com a cúrcuma, você põe numa cápsula branca, ela mancha toda, né? Então, essas características, será que isso que está escurecendo é da própria cúrcuma que está pegando na cápsula ou será que é uma oxidação? Também são coisas que podem ser discutidas, né, em relação ao, a todo o processo, né, para ver se é nas boas práticas de manipulação, é no armazenamento, onde que ela está guardando? Guardando no banheiro, né, que é um ambiente super úmido, e aí vem aquelas discussões todas, né? O pessoal está comentando aqui no chat, né? Pode ser na própria compactação da cápsula, né? E eu vou além que a gente comentou, não só na compactação, mas no uso do recipiente correto, né? Que seja importante, né? Ó, e completando aqui a Graziella, no armazenamento, aí o Vitor vem complementando, não deixa claro a manipulação. Por isso que eu estou falando, se você recebe um medicamento e vamos supor que seja uma farmácia sua de manipulação. Pode ter sido um problema seu de controle de qualidade, mas pode ter sido da pessoa que utilizou de forma incorreta. Então, como minimizar isso? Né? Como saber? A gente tem como rastrear? Né? Essas são as discussões importantes. Quem mais? Pode falar, complementar. Eu ia falar isso, tipo, tinha que ter certeza que foi dada as orientações certas, por ser um tipo que já tem umidade fácil, né? Faltou orientação, então, no início. Se teve outra orientação correta, foi a armazenagem dela errada, né? Porque é uma planta que pega muita umidade, né? Ou em qualquer lugar que ela botou, ela pode ter inativado as cápsulas. Outra coisa, necessariamente pegar a umidade iria inativar o produto como um todo? Teria como a gente. E se ela tivesse dúvida, teria como. Olha, eu acho que meu medicamento não funciona mais, eu quero um novo. Como que a gente poderia fazer enquanto uma farmácia de manipulação ou enquanto um farmacêutico responsável? O que que passa na sua cabeça assim para poder. Como vocês resolveriam esse problema se você tivesse numa situação dessa? Para saber se realmente teve problema na integridade do fármaco. Teria como a gente saber isso? Você fala determinar o teor? Se houve prejuízo no teor de teor de curcumina, alguma coisa É assim? claro que nem toda farmácia de manipulação consegue, mas o ideal seria assim, se sobrasse um pouco na embalagem, fazer com o resto que sobrou algum tipo de controle de qualidade, ou se não, a gente ter uma contraprova, né? Isso aí só farmácias maiores conseguem, né?
Mas, assim, eu já vi acontecer de fazer com o resto que sobrou, falar, olha, tá aqui, tô te mostrando o laudo, não teve prejuízo nenhum, mas eu vou te repor e tudo, não foi problema de manipulação e tudo, foi só uma umidade. Porque muitas vezes acontece e não necessariamente muda a integridade do produto, né? A gente sabe que tem, por exemplo, até locais muito úmidos e que tem muita dificuldade de cápsula nessa embalagem. Você abrir, só de abrir e fechar com todos os cuidados, muitas vezes pega umidade mesmo, né? Então, assim, seria uma alternativa para poder se resguardar, ou fazer uma rastrear, né? Mas é difícil que uma farmácia de manipulação pequena tenha, por exemplo, uma contraprova, né? Mas, assim, seria uma ideia para poder observar se realmente teve ou teve algum problema na integridade ali, no teor dos outros que ficaram. Poderia ser uma opção, né? Mas Mas um eu ponto posso. interessante, Ellen, é justamente sobre a rastreabilidade do processo. Então, eu não sei como funcionam as farmácias que as colegas trabalham. Eu venho das 3 farmácias que eu já trabalhei, todas trabalham com sistema informatizado, em que nós conseguimos rastrear pelo número dessa formulação, pelos registros dessa formulação, exatamente o horário que foi pesado, qual matéria-prima que foi pesada, qual recipiente que foi utilizado, verificar nesse dia as variações de temperatura que ficaram, temperatura e umidade que tiveram no laboratório em questão, por conta das planilhas de acompanhamento diário que nós fazemos, através dos laudos do fornecedor, ou quando ainda há o mesmo lote disponível no laboratório, aí é um pouco mais difícil, né? Mas quando ainda há o mesmo lote disponível no laboratório, é possível de se fazer uma comparação mais visual, né? De propriedades organolépticas e comparação de cores, por exemplo, porque para que a gente faça uma análise mais detalhada ou uma análise de teor, por exemplo, muito dificilmente alguma farmácia vai ter esse tipo de equipamento disponível, né? Eu mesma não conheço nenhuma, mesmo das maiores aqui da minha região não tem. Mas justamente o processo informatizado, ele traz para a gente, dependendo do programa que a farmácia utilizar, muitos recursos justamente para a farmácia se resguardar nesse ponto. Então, ali, quando a gente recebe esse tipo de reclamação, é um momento que a gente precisa manejar com o paciente, claro, né? O paciente vem com uma reclamação dessa, obviamente que nós vamos atender, muito provavelmente essa farmácia vai fazer a troca, vai fazer uma nova fórmula para esse paciente, mas é importante que a farmácia tenha esses recursos de rastreabilidade para informar para o paciente que, olha, a manipulação foi feita correta, foi feita dentro das condições especificadas, o recipiente, o tipo de cápsula, o tipo de extrato utilizados foram corretos, mas a partir do momento que isso sai da farmácia, foge ao controle da farmácia. Mas para que o paciente fidelizar esse paciente, né, para que a gente consiga ter um cliente satisfeito, a gente refaz essa formulação e faz todo um registro dessa reclamação, né, dessa registro de reclamação desse cliente no cadastro, enfim, para que a gente possa consultar isso futuramente. Mas é muito importante reunir todo esse tipo de informação para que a farmácia se resguarde também. Olha, eu concordo com ela. Eu não estou conseguindo ver aqui na câmera, mas concordo com isso que ela falou e também eu não sei se é eu estou começando agora, não sei se é uma prática de toda a farmácia, mas de ter uma retenção também, né, de cada lote produzido. Então, por exemplo, se tivesse um lote na farmácia dessa mesma cápsula, poderia ver se em condições, por exemplo, dentro do laboratório, se ela teve alguma perda ali ou se ela estava com qualidade, né? Excelente, gente. Isso é ótimo. Agora, sim, o ideal é que a gente tivesse como rastrear o máximo possível, mas o Vitor até comentou, algumas farmácias menores não conseguem fazer uma amostra de retenção e muitas vezes o lote, né, igual a gente sabe que sai, não tem. Mas é muito importante porque às vezes é a própria qualidade, né, da matéria-prima, do IFAV, então é importante a gente fazer essa rastreabilidade. E aí, só para te complementar, Juliana, não quis dizer de fazer um controle de qualidade super eficiente, assim, a farmácia não vai ter como fazer teor, né, de ativos, mas assim, controles de qualidade simples hoje.
né? Fazer alguma coisa de uma análise ali rápida, só para a gente ter uma noção se de fato houve ou não, né? Como todos os outros testes, bem simples, mas se houve alguma perda significativa, né, de teores, né? Mas não precisa ser nada, não, a farmácia de manipulação não vai ter como fazer ali um HPLC, ou um CG, ou alguma coisa que seja, mas que ela tenha controle de qualidades mínimos para tentar rastrear isso também, então pode ser importante. Pode falar, Ivana. Até porque ela, ela tem que ter, né, esse controle de qualidade mínima na farmácia. Uma opção, você colocou aí o slide já, seria fazer uma diluição, porque se não for tão pontual, né, esse caso, se isso está acontecendo na minha região, na minha cidade, né, com a matéria-prima com a qual estou trabalhando, eu faço uma diluição. Eu ia sugerir o aerocil que você colocou ali, né, que diminui bastante, isso é permitido, e depois a gente faz o cálculo da correção e protege um pouco mais, né, esse pó, esse extrato seco. E aí, exatamente, a ideia aqui é chamar atenção para que alguns extratos e aí, bem para a nossa área agora, fitoterápicos vão ter esse problema. E não tem a ver necessariamente com a manipulação e não necessariamente com o armazenamento, mas são extratos fitoterápicos, não sei se vocês lembram do material teórico, a gente tomou bastante cuidado e ali tem algumas informações que foram colhidas lá na farmácia da natureza, que a gente teve a oportunidade de ficar algum tempo lá, de extratos que foram preparados lá. Então, durante algum tempo, a gente acompanhou, por exemplo, densidade, que varia bastante, a característica de serem higroscópicos. Então, alguns extratos de algumas plantas vão ter algumas que a gente não conhece, por isso que planta medicinal é importante, tudo que a gente tem de relato, eu falo que não precisa ser só artigo, né? A gente deveria publicar boletins informativos de manipulação, de observações, porque uma coisa é você, por exemplo, manipular um extrato desse numa região muito úmida e outra numa região muito seca, porque ele ali vai ter uma característica de absorver muito mais umidade do que em outros locais, e tem a ver com aquela característica daquele extrato seco daquela espécie. Então, nesse caso, da cúrcuma, mas a gente sabe que tem outros que são muito higroscópicos, né? Então, é importante estar atento para isso, né? Aí aqui eu coloquei algumas informações que a gente já falou, ó, é importante ver a embalagem para ver se não era isso, a cápsula, como que a pessoa usou, como que ela estava sendo armazenada, e aí entrar na nossa área. Foi bem encapsulado? Seguiu as boas práticas? Será que esses extratos secos não fazem parte daqueles que têm uma característica higroscópica diferenciada? Então, dentro das plantas medicinais, né, dentro dos extratos secos para fitoterápicos, a gente tem alguns que são muito higroscópicos e que a gente já sabe que já tem na literatura, que faz parte de alguns formulários já, né? E alguns aqui eu coloquei, ó, a própria valeriana, o hipérico, a cúrcuma tem essa característica, né? E vários outros. Então, aqui é importante escolher um bom recipiente que ajude a resolver esse problema, né, da característica. E aí a gente fala que são os extratos secos que têm a característica de ser higroscópico de médio para alto. Então a gente divide lá em baixa, média e alto, né? Então esses a gente precisa usar e pelo menos se recomenda na manipulação 50% de recipiente, para que a gente consiga vencer essa barreira, né, da característica de absorver, principalmente em regiões mais úmidas, né? E aí é aquilo que eu falei, aí vou fracionar essa dose, vai ter mais cápsulas, e aí, de novo, a orientação é importante, ó, já vamos fazendo um link para o próximo, né? Aqui eu estou manipulando, aí essa manipulação cabe agora orientação, não só de como usar, de como guardar, de como armazenar, mas por que minha dose são 3 cápsulas, não 2? Ou por que minha dose mudou, né? O paciente tem muito isso, não quer, vai ter que tomar 3 comprimidos, 3 cápsulas para ser né, a dose dele, isso é viável, tem gente que detesta tomar, né, a cápsula. Então, assim, começa a ter outros tipos de problema. Vou usar uma cápsula maior, vai ser aquela cápsula gigante, né? Vou usar uma menor, mas são coisas que valem a pena a gente comentar. E aí, aqui, algumas opções, né, de recipientes que vão ajudar nessa característica de ser higroscópico. E aí, mostrando como que eu diminuo muito a capacidade de absorver água. Uma das características é usar o aerosol, é uma opção. A gente tem outros que são muito usados com fitoterápicos, né? A apostila trouxe vários exemplos importantes, né? E aí a gente tem esses detalhes. Aí isso é bem específico
Só para extrato fitoterápico? Não, a gente tem alguns IFAs que também têm essa característica, mas alguns extratos secos, principalmente, não é nem a planta triturada, extrato seco passa a ser muito higroscópico, e aí a gente precisa estar atento a essas características para que depois, lá na manipulação, você não venha com, né, com um problema que você acha que foi da manipulação ou do armazenamento, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem? Bom, aí a gente vai para o último, que é um pouquinho aqui de manipulação agora de um xarope, né? Que é um paciente, JA, 48 anos, vendedor, apresenta na farmácia a seguinte prescrição. A prescrição deu uma melhoradinha, viu, gente? Já tem uma assinatura ali fictícia, deu uma melhorada. E nessa prescrição desse fitoterápico, a gente tem então o quê? Xarope de guaco, né? E ali a gente tem algumas informações: tintura de micana, levigata, guaco, folha, RDE 1:5 a 10%, xarope QSP para 300 ml. Tomar 10 ml 3 vezes por dia durante 10 dias. Melhorou bastante as informações, né? Bom, em relação a essa prescrição, pensando do ponto de vista não só de prescrever, né, de indicar, mas também de manipular, quais seriam as providências, né, do profissional farmacêutico em relação a essa prescrição? Vamos ampliar agora aqui, já fazendo um link, pensando que o nosso próximo encontro vai ser mais voltado para o cuidado. Então, assim, a gente já vai estar agora mais pensando no todo do paciente, né, uma anamnese, agora eu estou pensando. A gente falou o tempo todo das orientações, mas agora mais ainda um outro olhar também já voltado não só para prescrição e para manipulação, mas também uma orientação para o paciente. O que vocês imaginam? Quem quer começar? Vamos? É o último. Daqui a pouquinho vocês estão liberados. Ninguém? Então, vou prescrever esse xarope. Vou pegar o xarope de guaco, não vou falar nada. Ó, tá aqui seu xarope. Tá tudo certo? Posso? Não, a prescrição realmente está muito mais completa do que a anterior, que as anteriores que nós tínhamos visto, né? Eu acho que nesse caso cabe somente, eu faria pelo menos uma orientação com o paciente, primeiramente verificando qual a queixa, para analisar se realmente a prescrição condiz com a queixa do paciente, e uma orientação básica, perguntando se esse paciente já tomou esse tipo de xarope, se sabe como manipulá-lo em casa, né? Como administrar, como armazenar em casa, enfim, mais aspectos gerais de dispensação mesmo. Excelente. Você vai dispensar, você está numa drogaria e você vai dispensar ele, isso? Se fosse para você manipular, Não, não, numa farmácia de manipulação mesmo, né? Tá. Porque eu não tenho experiência em drogaria, mas eu não tenho certeza se tem o xarope de guaco, a pronta entrega, com essa concentração da tintura. Eu sei que existe o industrializado, mas eu não sei a base de qual tipo de extrato que ele é feito. Mas numa farmácia de manipulação mesmo, eu orientaria com o paciente como armazenar esse produto em casa, como fazer a administração para o paciente. Orientaria também quanto ao sabor. Normalmente, os xaropes com base de tintura têm um sabor um pouco mais característico, embora seja 10%, não é uma concentração tão alta, mas ainda assim pode ser perceptível para o paciente. Mas em termos de informações técnicas necessárias à manipulação, eu vejo a prescrição bastante completa nesse sentido. Quem mais, gente? Vamos complementar? Ninguém mais quer fazer nenhum comentário? Bom, eu vou instigar vocês. Ninguém vai perguntar se essa paciente pode tomar xarope? E se ela for diabética?
E outra, esse xarope, na prescrição, para eu manipular, pode, tudo bem que xarope, por definição, né, é água e açúcar, então eu posso manipular o xarope. Será que não precisaria vir descrito que tipo de xarope? Isso é uma discussão hoje que chama muita atenção, né, principalmente porque a gente tem muitos pacientes que têm restrição com açúcar, né? Então, eu acho que cabe pelo menos uma orientação, né? Mesmo que seja na drogaria, muitos dos xaropes, eles são, né, como é a base do xarope em açúcar, mas hoje a gente já tem as opções, né, do xarope dietético, usando sacarose, outras opções ao invés da sacarose, né, como a sucralose e outras várias, né, opções. Que mais? Será que precisa necessariamente ser de tintura? Você fez um comentário interessante, né? Será que uma outra manipulação seria interessante? Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu coloquei aqui algumas informações. Pode falar. A tintura ela até quebra um pouco essa viscosidade do xarope, pelo menos um extrato fluido, né? O que a gente mais usa é o extrato fluido para a produção de xaropes. E aí, realmente, é o que você pontuou, né? Se for um sacaróleo aí, ela nem pode, e for diabética, não pode nem pensar em tomar. Não é? Parte Então, proibida aí, uma coisa assim. exatamente. Aí eu coloquei aqui algumas informações, especificar o tipo de xarope, né? Farmacêutico fazer uma abordagem melhor sobre esse paciente, se é necessário realmente que seja o xarope, né? Se tem alguma restrição ao açúcar, né? Sabe que xarope tem sacarose, muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Se faz algum uso de alguma outra medicação que pode, né, ter influência. Alguém até comentou aqui, ó, o Vitor comentou, né? Se faz algum uso de alguma outra medicação que pode ter alguma interação. Se ela costuma medir a glicemia. Às vezes ela não era diabética e passou a ser, né? A gente não sabe, dependendo da idade, ela tem 55, 48 anos, ó. Né? É uma época que você começa ali, de repente não é diabético, passa a ser, ou está começando a desenvolver. Será que é necessário esse açúcar? Não sei, né? Aí, por exemplo, será que eu posso entrar em contato com o prescritor? O seu médico sabe que você tem restrição a açúcar? Nosso papel como, né, farmacêutico ali. Aí, por exemplo, no caso de ser diabético ou de precisar ter uma restrição, quais os tipos de opção a gente teria, né, para oferecer ali de xaropes, igual eu comentei? Então, a gente tem algumas opções hoje nas farmácias de manipulação que não usam a sacarose, né, e aí dá alguma sugestão, né, para entrar em contato com o médico, mas dá alguma sugestão, sugerir um outro veículo, de repente sugerir um extrato fluido. Será que poderia ser um extrato fluido, né? Pode ser solução, não necessariamente a gente precisa usar em forma de xarope, né? Pode ser uma solução oral. Então, será que de fato é a melhor opção? Isso é uma coisa que pode ser né, discutida. Então, aqui eu trouxe algumas características aí. Ó, a gente pode usar, então, é muito usado hoje a sucralose, né, como opção para o paciente que tem restrição a açúcar por algum motivo, né, ou diabetes. Aí eu trouxe aqui algumas características falando um pouquinho disso, do extrato fluido, do extrato, outras opções, né? Então, ó, nem sempre o seu insumo farmacêutico ativo vegetal precisa ser tintura, ou precisa ser extrato seco, né? É importante você olhar naquela formulação se ele é a melhor opção ou se eu tenho outras opções, né? A gente não deu o exemplo aqui, mas pode acontecer, e tem no matéria, pode acontecer lá na avaliação, de manipulação de cremes, de pomadas, e que a gente sabe que alguns extratos e algumas tinturas têm alguns tipos de interação na formulação e que a gente sabe que é difícil de incorporar, né? Então, lembra desses detalhes por exemplo, extratos que são ricos em taninos, ou que têm alcaloides, e plantas que têm alcaloides e taninos, que são dois que se complexam com muita frequência, né? Então, assim, a própria tintura, quando você vai usar em fases sólida, né? Vai colocar que você tem lá, a emulsão pode quebrar. Então, o que seria o mais interessante? Então, lembrar que eu vou ter extratos líquidos, semissólidos, sólidos,
muitas vezes, nem sempre você vai optar pela tintura, né? Lembrar qual é o solvente. Então, facilita a minha incorporação? Minha base é óleo, é água? Quanto, né? Então, assim, não, mas o meu solvente é aquoso. Não, ele é oleoso, né? Então, é importante conhecer como você está fazendo esse processo de extração. Quando se fala de insumo farmacêutico ativo vegetal, como foi feita essa extração, como está o seu IFAV e qual a estabilidade disso. Muitas vezes a estabilidade química e microbiológica, esse é outro detalhe. Eu quero usar uma formulação extemporânea. Lembra que é na hora, vai fazer um chá? Você quer prescrever uma infusão? Ótimo, é uma maneira. Mas ela é para fazer ali, tomar e acabou, porque a estabilidade microbiológica é água, né? É a história, vou botar minha água de não sei o que de molho na geladeira. E aí você toma um monte de fungo e bactérias. Então, assim, lembrar disso. Se tem álcool, quer dizer, já tem um certo grau de conservação. Não tem? Então, aqui, esse quadrinho, inclusive, está lá no nosso material, mostra um pouquinho disso, o tipo de IFAV, como ele foi obtido e qual a estabilidade que ele me dá para o meu produto. Isso é importante na hora da gente conseguir, então, fazer a nossa formulação, né? Exatamente, as incompatibilidades são várias que podem acontecer e maneiras que a gente tem de diminuir as incompatibilidades. Não é o caso aqui, mas eu vou chamar a atenção só para discussão. Por exemplo, a gente evita muito formulações com álcool, até para pacientes. Tem pacientes, por exemplo, que são viciados, alcoólatras, né? E aí a gente vai e usa uma tintura com alto teor alcoólico, né? Tem um caso que ficou. Quando eu fiz faculdade, contava esse caso, que era a antiga formulação do biotônico Fontoura. As festas regadas a biotônico Fontoura nos presídios. Foi por isso que o biotônico saiu e foi feita a reformulação. Porque muitas das nossas tinturas, né, os extratos alcoólicos de planta medicinal com alto teor de álcool. Era feito em vinho, cachaça lá nos primórdios. E aí é um problema, porque querendo ou não é álcool. Álcool para criança, até quantos anos? Quantas gotas? Então a tintura é uma das formas muito usadas, ela é farmacopeica, mas a gente precisa estar atento aí com o teor alcoólico, né? E como obter os extratos, que é um desafio mesmo, né? E aí aqui eu coloquei outras considerações interessantes que têm muito a ver com a incompatibilidade, que são para alguns IFAVs importantes, como degradação térmica, muito comum com os polifenóis, todos que são polifenóis, então taninos, flavonoides, né, os alcaloides e algumas outras classes metabólicas que precisam ser incorporadas menos de 50 graus. Por quê? Porque tem risco de degradação térmica. Então, lá na incorporação, você vai acabar perdendo o seu ativo, né? A viscosidade, a gente acabou, a Ivana até comentou, né, Ivana, aí, a tintura e outros, em função do teor etílico, eles podem alterar a viscosidade, né? Aqui é um xarope, mas e se fosse uma pomada, um creme? Então, quando eu uso um álcool, quanto mais titulação tem esse álcool, né, da minha tintura, isso pode alterar a viscosidade ali da minha formulação, né? Os tensoativos, né? Alguns tensoativos podem reagir com os nossos ativos de origem vegetal, né? Então tem que estar atento para qual é. A gente sabe que taninos tem muito reação de precipitação com alguns tensoativos. Então assim, ai, nossa, agora eu fiquei. Não precisa decorar, mas ficar atento quando alguma formulação apresentar algum tipo de inconveniente, de incompatibilidade, ir atrás. Que espécie, de que extrato? E cada vez que chega uma manipulação nova, de uma planta medicinal nova, de um extrato vegetal novo, vai ser um desafio. Porque aqui, gente, o grande barato de trabalhar com produtos de origem vegetal é que não é tudo fechadinho, né? E o nosso desafio é, por exemplo, descobrir extratos de plantas do nosso país, né, da biodiversidade. A gente não sabe como que vai funcionar. Então, ao longo do tempo, essas informações elas vão acrescentando. Hoje a gente sabe um pouquinho mais da valeriana, mas ela não é uma espécie nativa do Brasil. Mas a gente sabe muito pouco das nossas espécies. Você vê, olha o desafio para trabalhar com a córdia, né, verbenácea, descobrir, entender, porque todo dia tem uma novidade, e em cada região comporta de um jeito e traz para a gente um desafio. Então,
é entender como que esses extratos de origem vegetal se comportam ao longo do tempo. Algumas coisas a gente já tem padronizado, e elas estão indo para livros, para compêndios, para artigos. Outras coisas nós vamos descobrindo no dia a dia, né? Uma espécie nova, como manipular, como incorporar, não deu certo, apareceu um problema. Por isso eu falo que é tão importante registro, né? Para quem trabalha numa farmácia de manipulação, está trabalhando com um extrato novo, que seja importado, que seja de uma espécie que está sendo produzida na região. Ah, mas eu sempre trabalhei com essa espécie. Agora, esse extrato que é produzido aqui está diferente. E vai ser, e pode ser diferente. Porque quando eu falo de produto de origem vegetal, não existe uma coisa fechadinha, né? Eu estou trabalhando com uma faixa, até de teor. Eu não tenho sempre 100% de ativo. Eu tenho um teor ali. Então, eu tenho uma faixa de quantos de ativo. Isso é importante. E aí, lembrar dessas considerações importantes, né? Esse quadrinho aqui eu tirei lá do nosso material para mostrar isso para vocês, tá? Então, aí, ó, alguns que a gente já conhece, estão consagrados. Tem vários outros que estão em artigos, vários outros que estão sendo discutidos, que são motivos de tese, de mestrado, de dissertações de mestrado, de tese de doutorado, porque a gente ainda não conhece. Mas alguns a gente já sabe que podem acontecer, né? Então, a gente falou das saponinas, do tanino, é muito comum, dos alcaloides, né? Das mucilagens. Então, a gente tem vários que a gente sabe que já existem incompatibilidades que já fazem parte de formulários oficiais, no caso da Anvisa, né? Esse quadro é um deles. Mas tem muita coisa ainda sendo estudada, pesquisada, né? E tem muito desafio aí nessa área. Alguém quer comentar mais alguma coisa em relação a essa questão? Não? Tudo certo? Tudo bem? Vocês hoje estão bem menos falantes. Mais algum comentário? Vocês já receberam os próximos casos. No próximo, a gente tem mais 3 casos, mais voltado para o cuidado. A ideia aqui é fazer esse link. Você viu que a gente foi casando as ideias. E a próxima, a gente já vai meio que voltar mesmo para o paciente, né? Vai ser o cuidado farmacêutico voltado agora para uma anamnese com esse paciente e entender. Vamos agora tentar, de fato, chegar numa prescrição, numa indicação, né, com o fitoterápico, tentando auxiliá-lo ali de uma forma clínica, tá? Vocês já têm os casos, eu acabei colocando lá, mas eu vou lembrar de novo. Quem quiser trazer sugestões, informações, são bem-vindas, né? E aí fica, essa parte farmacotécnica é o mundo, mas lembrar dessas possíveis incompatibilidades voltadas para o nosso insumo. A diferença aqui só é que em vez de um IFA qualquer, a gente tem um IFAV. E são vários os desafios, né? Porque é um fitocomplexo, são várias substâncias ali que podem interagir de várias maneiras, né? Então, é sempre um desafio trabalhar com matéria-prima de origem vegetal. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Hein? Alguma coisa? Pessoal, não? Tudo bem? Tudo certo? Então, hoje nós vamos, ó, já são 9h20 ainda. Mais algum comentário? Pode falar, Ivana, que bom, pode comentar, por favor. Eu ia perguntar uma. Pode falar. Na verdade, eu gostaria de tirar uma dúvida em relação à apresentação lá do material. Pode ser ou não? Pode, claro. Se eu conseguir, Pode. porque, assim, não vou Porque eu saber. não sabia se eu entrava em contato via WhatsApp, se eu deixava para falar contigo agora, Mas aí pode eu fiquei falar. em dúvida. São duas sugestões, uma é uma dúvida e a outra é só uma sugestão, porque é coisa de mania de professor, não liga não. Na tela número 7, tem uma tabela sobre a concentração do etanol e as concentrações, as constantes dielétricas. O título da tabela está trocado, está invertido. No material, na apostila, não. Na apostila está certinho. Uhum. Mas lá na apresentação, que, aliás, essas apresentações são super geniais, super bacanas, brincadeiras, assim, bem lúdico mesmo. Gostei demais. Mas aí tem essa tabelinha, tá? No título está exemplos de antioxidantes utilizados em formulações e respectivas concentrações e solubilidade. E, na verdade, a tabela trata da concentração do título etanólico ali e das constantes dielétricas.
Na apostila está ok, na apresentação. Tá. E aí, quando é apresentado a proporção, né, para a produção de tinturas, a gente sabe que é 1 para 10, 10%, ou 1 para 5, que é 20%, tem uma sugestão de uma formulação logo abaixo. E está assim, passiflora 10 gramas e álcool etílico 45%, que é SB para 80 ml. Quando a gente faz esse cálculo aí, essa concentração para a produção dessa tintura, ela fica de 12,5%. Eu acho que esse QSP deveria ser para 100. Eu não sei. Não, dá uma verificada. Tá. Porque ou seria passiflora 10%, QSP 80 ml, né? Manteria a mesma proporção de 10%, ou seria passiflora 10 gramas, QSP para 100 ml, que aí manteria a proporção da diluição de 1 para 10, que é uma das sugestões para a produção de tinturas. E aí, é só isso daí, assim, que eu leio bastante, sim, fiquei prestando atenção bastante. E aí foi isso daí. Dá uma observada que até no formulário de fitoterápicos da farmacopeia a gente tem nessa proporção mesmo, né? Que é SP para 100. Ou, se for 10 gramas, ou 10%, aí tudo bem, que é SP para 80, você mantém a proporção de 10%. Né? É só isso daí, é só uma observação. Nem sei se cabia aqui na apresentação, mas eu não sabia como entrar em contato contigo, aí eu falei, vou esperar até a noite. Não, é ótimo. Inclusive, gente, fica o convite para Eu todos. quero fazer uma pergunta também. Pode fazer. Por que ele indicou esse xarope se ele não fala que ela tá com tosse, expectorante, nada? Na verdade, a questão foi mais para avaliar ali, a gente não tem o porquê, né? Mas provavelmente era uma Se ela indicação. fala de cansaço, ofegante, não fala nada de tosse, Não fala expectorante. nada, né? Falta ali uma indicação. Perguntar, você tem algum, você tá, por que mesmo que ele te indicou, né? Fazer essa pergunta. Se fosse assim, sem ter nenhuma indicação, mas por que ele te indicou esse xarope, né? Só porque tá, por exemplo, aqui, vamos supor, a gente está vivendo nessa época, né, seca, tem muitos lugares aí que tá com queimada. Será que é só por causa disso? Será que vale, né? Por que você. Assim, se chegasse para mim, foi boa essa pergunta sua, Luana, porque eu ia falar, "Ué, mas por que ele te indicou mesmo esse xarope? Mas é necessário mesmo, né? Porque não é porque é um fitoterápico que só porque tá frio, tá tossindo, né? Você tem que ter alguma indicação. Interessante. De fato ali a gente se preocupou muito em colocar para avaliar o que está ali. Mas, ó, fica de sugestão. Inclusive, gente, essas sugestões a gente tem anotado, tudo, vocês vão fazer uma prova, né? Uma avaliação no final. E ela vai ser assim, vamos supor que tivesse esse caso. Uma ideia era essa. Ah, eu avaliei, a prescrição está isso, eu concordo com isso pro xarope isso, mas assim, qual seria a indicação em si? Eu perguntaria, é preciso? Porque não tem uma indicação. Por que foi indicado para o paciente, né? Então, cabe, como a gente, inclusive, é, pela coordenação pedagógica, insistiu que fosse uma prova de avaliação, mesmo que fosse um curso nessa plataforma, de forma EAD, mas que fosse aberto. E como a gente fez esse esforço também para ter esses encontros de discussão e tudo, para que vocês pudessem digitar mesmo a resposta, né? Fazer uma resposta escrita, para que vocês consigam se manifestar. A ideia do curso é que ao longo do tempo seja complementado, né? Aquele que se sobressair seja convidado para ser um tutor numa próxima turma, ou que ajude a gente com material. Aí eu vou fazer o convite que eu ia falar, Ivan. Essa é a primeira turma, é uma proposta. Esse curso vai ser aumentado, né? A ideia é que a gente faça um curso mais amplo, clínico, para todos os outros profissionais que possam prescrever fitoterápicos. E essa primeira ideia é um protótipo mesmo, né? E a gente começou com o profissional farmacêutico porque a gente entende que o farmacêutico ele consegue caminhar nos 3 níveis, né, da planta, né, fazendo um jargão ali, da planta ao medicamento, mas a ideia é que a gente atinja os enfermeiros, os nutricionistas, o próprio médico e outros profissionais. Então, assim, esse material todo, ele está sendo visto e revisto, então fica o convite. Eu agradeço. Se você puder depois digitar para mim direitinho. Você está no grupo de WhatsApp, Ivana? Se Eu você, estou. então, se você quiser colocar lá direitinho, que nós estamos fazendo uma página, vamos revisar tudo. Tem Eu vou fazer um printzinho e te mando. alguns alunos que já identificaram fórmulas que sai errado mesmo, foram várias revisões. Então, assim, fica o convite para todo mundo participar, né? Vocês fazem parte da primeira turma, isso para a gente é um desafio.
né? E a ideia é que o curso continue e evolua e que vocês participem, né? Com sugestões para o material, com sugestões para as aulas, para os encontros. Então, é muito bem-vindo. Se alguém observar alguma falha, algum erro, como esse que a Ivana comentou, eu acho que alguém já tinha comentado esse da concentração, Ivana, os outros não. O da concentração lá, que você está falando, que talvez seja QSP para 100 mesmo. Então, assim, é bom porque a gente percebe que o aluno está lendo, está percebendo algumas, né, informações. Então, é bem-vindo, sim, a colaboração de todos, tá? E aí fica o convite. Quem viu alguma coisa, por favor, Eu peço sinalizei. sem desculpa, mas é que a gente observa e eu falei, vou só, porque eu sei que esse curso vai ter uma continuidade até para outras turmas. Não, mas é ótimo. E assim, passa Então, mesmo. A gente assim, faz várias revisões e vai ter coisa que vai ser sempre aprimorado. Daqui a pouco vai ter coisa nova, né? Vai ter que atualizar e trocar, se Deus quiser, muitas legislações novas e coisas mais modernas. Então, fica o convite aí de quem percebeu alguma coisa, algum dado que não esteja batendo, alguma coisa, que é sempre bem-vindo, tá? Eu agradeço aí. eu sou professora e isso acontece de monte nas aulas, nas nossas aulas, né? Isso é comum acontecer, um erro, né? Alguma coisinha assim. É Não, normal. foi Né? ótimo, eu agradeço. Ó, a Maria Cristiane está perguntando, gente, em relação à frequência, é a participação aqui nos encontros síncronos, mas não se preocupe com essa obrigatoriedade aqui. É igual eu falei, a atividade, esses mesmos casos vão estar disponíveis. Não conseguiu, participou um pouco, quer responder, é só você colocar na plataforma o caso lá resolvido. Você pode descrever com suas palavras, então não se preocupe. Tem gente que não tem, às vezes participa aqui um pouco, mas não consegue ficar o tempo todo, ou, né, não pode participar de todos os encontros. Agora, só lembrando mais uma vez, é preciso entrar na plataforma, porque é lá que vai registrar, né, de fato, ou você participou aqui, e aí já conta lá a sua presença, ou colocar a atividade. E a avaliação vai ser feita pela plataforma. Então, é importante que vocês entrem, confira se seu nome dá certo, seus dados, para que depois, na hora de emitir o certificado e concluir o curso, vocês não tenham dificuldade, tá bom? Então é isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então tá. Então semana que vem a gente tem uma folga e na outra a gente volta com a discussão dos últimos casos, tá? Eles estão lá já no WhatsApp, mas eu vou mandar de novo. E aí eu vou ver seu movimento, vou fazer umas perguntas durante, né? Como a gente só tem mais uma semana de intervalo, para ver se vocês trazem aí já algumas questões dos casos. Vamos botar no chat, fazer um questionamento para a gente ver se a gente movimenta, né, o último encontro, que vai ser dia 16. Tá bom? Obrigada aí pela participação, obrigada, pelos comentários, né? E aí, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa gente. noite, até a próxima. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.